Oi, Vila! Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida muito grande que existe. Eu preciso aprovar um projeto antes de eu construir a minha casa? Sim, você precisa. E nesse vídeo a gente vai te mostrar como você vai solicitar esse projeto e para qual profissional. E você que é arquiteto ou engenheiro, não sabe a diferença entre um projeto legal ou um projeto executivo, você também vai entender como você entrega esse projeto e como acontece essa aprovação dentro da sua cidade ou município. Então, vamos lá. Então, para você cliente, você vai entender um pouquinho o que é aprovar um projeto. Você precisa desse projeto aprovado não somente para construir, mas sim para ter um alvará que está tudo certinho com a sua obra, que está dentro das normas da sua cidade. Então, isso que vai mostrar que a sua casa está apta para ser construída, né? E depois dela ser construída, vem ali o Habite-se, o famoso Habite-se aí, que te dá aí o poder, né, de vender a sua casa financiada e etc. Aí a gente já está partindo para outros assuntos. Mas para quem você pede esse projeto, né? Qual profissional você precisa contratar? Bom, existe o arquiteto e o engenheiro civil que faz esse tipo de aprovação dentro da sua cidade, né? Então, o que você vai pedir para ele? Bom, olha, eu quero muito fazer uma casa, mas eu quero fazer ela toda certinha, aprovada dentro da cidade, dentro da minha prefeitura. E você vai pedir exatamente esse tipo de projeto legal para aprovação dentro da sua cidade. E aí o arquiteto ou engenheiro civil que você estiver contratando, ele vai conseguir elaborar um projeto ali arquitetônico para fazer essa aprovação para você e obter o alvará de construção. Ah, mas eu já tenho a minha casa construída, eu não sabia disso, e eu posso aprovar a minha casa? Sim, com certeza você pode. E o que você vai fazer? Pedir novamente um projeto para o arquiteto ou engenheiro civil. Ele vai fazer uma medição na sua casa toda, vai fazer o projeto baseado no que já foi construído e aí sim fazer um projeto para sua casa, mesmo que ela já foi construída. Aí no caso você não vai precisar de alvará de construção e assim que aprovar o projeto dentro da prefeitura, você já pode solicitar já o Habite-se logo em seguida. Então, para ambos casos, quando você vai iniciar a construir ou se a sua casa já está construída e você tem interesse, né, deixar ela certinha dentro do estado para você vender depois e etc, pode fazer também. Então, sempre pesquise bem, procure um bom profissional para estar fazendo esse projeto para você. Agora, para você que é arquiteto e engenheiro civil, ainda não sabe como faz uma aprovação dentro da sua cidade, você não sabe a diferença entre um projeto legal e um projeto executivo, você precisa entender muito bem o que é aprovar um projeto. Bom, aprovar um projeto dentro da sua cidade ou dentro da cidade do seu cliente, você precisa entender o que essa cidade pede para entregar dentro desse projeto, porque cada prefeitura tem uma linha de pedidos, né? Ah, você precisa entregar planta, corte, perspectiva, tabela de esquadria, tabela de área e etc. Então, você tem que entender quais desses pedidos são necessários dentro daquela cidade em específico. Então, procure saber, normalmente sempre tem um folheto, um PDF, ou até mesmo dentro das normativas já vem dizendo quais documentos você precisa entregar dentro do seu projeto, tá bom? Então, esse é o início de tudo, antes mesmo de você começar a projetar, porque você vai ter uma ideia ali do que você vai realmente fazer dentro desse projeto. Então, você vai fazer essa leitura, ligar, ir pessoalmente, fazer alguma coisa para que você entenda ali realmente o que você precisa estar fazendo para que esse projeto seja aprovado, quais documentações você precisa pedir o seu cliente te entregar. Então, normalmente, né, quando a gente aprova em alguma cidade, sempre pede o quê? Documento da casa ou do terreno, né? Depende aí do tipo de projeto que você já está fazendo. Se é um projeto do zero, né? Que não existe casa construída ou se já é uma casa construída. Então, você precisa dessa documentação para mostrar, né, para a sua cidade que aquela pessoa comprou, é dela, tá no nome dela certinho e etc. Então, você vai pegar, né, todas essas informações e aí sim começar, né, a fazer um bom projeto. Mas para você começar a desenhar, você precisa entender as normativas daquela cidade. O que é isso? Isso é um plano diretor que toda cidade, município
possui. Então, você precisa pegar esse plano, ler, ver sobre alturas, né? Qual é a altura mínima, a altura do pé direito, a altura, né, máxima da edificação, qual é a área que precisa ser, né, de afastamento frontal, lateral, posterior, ver aonde, né, essa residência está localizada, porque dentro da cidade existe setorizações, né, diferentes. E dentro do plano diretor, pode pedir que naquele bairro em específico ou naquela quadra tenha as diferentes condições de planejamento. Por exemplo, na rua tal ou na cidade X, não vai ter afastamento lateral, não tem obrigatoriedade disso. Ou na outra cidade, o pé direito mínimo é 2,60 e na outra é 2,80, vamos supor. Então, vamos sempre aí trabalhar dentro aonde aquela edificação vai ser colocada. Então, você precisa entender, saber disso, por exemplo, taxa de ocupação do terreno, qual o tamanho, né, mínimo ou máximo daquela edificação, quanto de área verde você precisa ter ali dentro daquele espaço, não precisa deixar nada, pode ocupar 100% do terreno, né, fazer uma edificação completa. Isso tudo é muito importante antes de você começar a desenhar qualquer coisa, né, até os mínimos detalhes, por exemplo, abertura de esquadria. Normalmente o plano diretor já define, né, qual o tamanho das esquadrias mínimas para cada ambiente, definir até mesmo o tamanho da sua escada, né? Qual a largura daquele patamar e etc. Então, olha o tamanho, né? E é a importância de ler essas normativas para que você entenda como fazer um bom projeto e ter aquele projeto aprovado mais rápido ainda. Porque você sabe, eu já deve ter escutado falar que esses órgãos de aprovação levam um tempo, né, e bem generoso para fazer esse tipo de análise. Então, o seu projeto estando o mais correto possível, dentro de tudo que eles pedem, mais rápido vai ser, que você não vai ter que refazer ou alterar alguma coisa, às vezes até mínima, bem pequena, para você iniciar todo aquele processo novamente. E isso acaba, né, gerando um período muito longo aí para o seu cliente, fazendo com que ele espere muito mais, né, esse decorrer desse tempo durante esse processo de aprovação aí e a liberação de alvará ou habites. Como eu falei, você pode estar fazendo um projeto também dentro das normas já aí para ser só legalizado, né, a casa já está construída. Mais uma dica: se você tem esse cliente que já tem essa casa construída, você já faz uma pesquisa antes de você estar indo na primeira reunião e já dá uma olhada e visualiza se a casa dele está atendendo ou não as normas e já orienta, caso não esteja atendendo, que durante esse processo de aprovação pode ser exigida algumas alterações para que entre dentro da norma. Então, sempre fique atento a isso e sempre dá essa orientação para o seu cliente para ele já ficar ali atento e já ficar ciente disso, ok? Bom, agora que você entendeu o que você vai precisar colocar no seu projeto, vem os próximos passos. Sempre certifique-se se precisa de projetos complementares. Como assim? A sua cidade exige projeto elétrico, hidráulico, sanitário, esgoto, ou até mesmo um projeto de licenciamento, de licença ambiental, fossa, sumidouro. Bom, sempre fique atento a isso para que você informe também o seu cliente, talvez que ele vá precisar contratar esse profissional aí que vai fazer esse projeto complementar, ou até mesmo dentro do seu próprio escritório, caso você já faça, você já inclua, né, o que é necessário fazer essa entrega aí, complementar ao projeto arquitetônico, ok? Além disso, você precisa entrar aí com a sua RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica dentro da sua profissão, ok? Toda prefeitura vai exigir, né, esse certificado do profissional, alegando que ele é o responsável ali pela construção e pelo projeto. Ah, mas Jéssica, como que eu vou fazer isso? Eu vou pagar do meu próprio bolso esse registro? Não. Normalmente você, né, coloca dentro do seu custo do seu projeto, ou você mostra para o seu cliente: olha, a taxa, né, para mim emitir a minha RT é X, eu vou te repassar esse boleto, você faz o pagamento, ou você pode, né, pedir para o cliente o valor e você faz o pagamento desse boleto, e aí sim você vai ter, né, a emissão aí da RRT, tá certo? Além desse registro de responsabilidade técnica, existe mais algumas coisas e taxas aí a ser
pagas durante esse processo de aprovação. Fique por dentro da sua prefeitura, como são as taxas, normalmente é sempre dentro da área construída daquela edificação. Então, a partir de tantos metros quadrados a tanto é um percentual a ser pago, a partir de tantos metros a tanto é outro percentual. Então, fique atento de quanto vai ser essa taxa para fazer essa aprovação desse projeto. Então, já pesquise dentro da sua prefeitura quais são as taxas a ser pagas, qual é o processo, por exemplo, normalmente já dá uma entrada de uma pequena taxa antes, né, de entrar com os documentos. Aí, assim que você coloca os documentos para análise, já tem outra taxa, ou normalmente algumas prefeituras pedem a taxa só no final do processo, depois que já fez toda essa análise. Então, vai ser a maior taxa ali e referente ao tamanho da casa. Então, pode ser que tenha taxas iniciais. Então, você tem que entender como que funciona o seu estado, o seu município ali, para você orientar o seu cliente durante o processo dessas taxas. E, normalmente, essas taxas são sempre pagas pelo cliente, tá bom? Sempre fique dentro da sua cabeça aí, se oriente aí o seu cliente para essas possíveis taxas e como elas vão ser. Agora que você entendeu toda essa parte inicial, né, de como você vai procurar saber sobre normativas, agora você precisa entender como é feito esse projeto legal. Então, a gente vai te mostrar hoje na prática como é feito esse projeto, quais desenhos você vai entregar. Então, você vai entender como posicionar, quais representações e etc. Então, vamos lá. Então, vamos iniciar aqui com o carimbo, que é muito importante também, normalmente, dentro da prefeitura, ou tem um padrão, né, que eles vão exigir aí desse carimbo, mas normalmente ele sempre pede dentro da norma, ok? A gente colocou esse papel aqui só para tampar as informações do cliente, mas vamos lá. Normalmente tem o quê? Endereço, proprietário, autor do projeto, responsável técnico, e aqui embaixo também vem a assinatura do profissional junto com a assinatura do cliente, e sempre o número do seu registro. Aqui já é o carimbo de aprovação desse projeto e já foi aprovado. Vem a área construída, a área do terreno, taxa de ocupação, área de permeável e etc. Aqui vem aquele padrão carimbo normal, né? Que é explicando o que contém dentro dessa prancha, data e etc. Aqui, escala, datas e etc. O que você pode fazer depois, né? Que a gente vai mostrar aqui, é posicionar esses desenhos. Como você já sabe, precisa de planta baixa, planta de cobertura. Dentro da planta baixa, você vai ter aquelas informações normais, né? Corte, cota, nome do ambiente, área quadrada, mostrando aqui qual a área permeável do espaço, representações gráficas em relação a corte, alturas e outras especificações necessárias. Planta de cobertura e locação, você precisa sempre estar indicando a queda do telhado, colocar qual o tipo da telha a ser usada, pode até representar como vai ser o acesso da residência. E os cortes, normalmente sempre 2 cortes já são suficientes, sempre determine um bom ponto para passar, pegando banheiro, cozinha, coloca sempre as alturas determinadas de cada coisa, que é muito importante para estar sabendo. E além disso, vem os quadros de acabamentos, quais são os materiais a serem utilizados, os tamanhos de esquadrias, abertura, modelos, vem a planta de situação aqui. E a planta de situação é onde você mostra aonde está localizado o seu terreno perante a vizinhança do local. Abrimos aqui a segunda prancha. Aqui tem as fachadas, então são as vistas, né, externas da residência. Aqui a gente coloca sempre um quadro de simbologia, falando quais tipos de rachuras e o que elas representam. E é isso. Normalmente é exigido as 4 laterais, mas, por exemplo, se não tem nenhuma janela nas fachadas laterais, você não precisa representar, tá certo? Fazendo um resumo, então, nós entregamos 2 pranchas nesse projeto, de tamanho A0, para fazer uma boa representação gráfica, e que contém, na primeira prancha, planta baixa, planta de situação, planta de cobertura, locação, corte de 2 a 4, sempre fique atento a isso. Na outra, as fachadas frontais, laterais direita, esquerda e etc, para representar certinho
essas fachadas. Então, esse é o vídeo de hoje. Esperamos que você tenha gostado, entendido sobre esse processo. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ou queira saber mais sobre esse assunto que é muito grande, você pode deixar aqui nos comentários que a gente com certeza vamos fazer outro vídeo explicando melhor. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito, e deixar o seu like aí pra gente. E até a próxima!